Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa penúltima live, que antecede o nosso encontro de quinta-feira. Hoje é sobre o medo de arriscar a live. O pessoal tá chegando. Lembrando que o encontro de quinta-feira vai ser às 20 horas e vai acontecer pelo YouTube, não vai ser aqui no Instagram. Então, vocês vão receber o link, o pessoal que está no grupo do WhatsApp, que já se inscreveu para o evento, vai receber o link direto lá para acessar a transmissão pelo YouTube. Ok, pessoal, então vamos dar início à live de hoje sobre o medo do risco, o medo de arriscar. E esse assunto é muito interessante porque ele é bastante falado e ele é falado sobre aspectos mais comuns, mais corriqueiros. Quando as pessoas falam sobre medo de arriscar, elas falam muito sobre o medo do fracasso, o medo de encontrar fraquezas que eu não quero enfrentar, o medo de não dar certo, o medo do julgamento alheio. Isso é muito comum nesse assunto sobre o risco. Mas hoje eu vou me permitir falar sobre esse assunto, mas sobre outras perspectivas, talvez não tão óbvias para quem está ouvindo, para quem vai ver essa live depois, mas eu acho que também muito importantes. Primeiro, eu já começo essa live de hoje com uma frase de Virgílio. Essa frase está em Eneida, aquele poema que Virgílio fez. E a frase diz que a sorte favorece os audazes. Eu ouvi essa frase já outras vezes quando eu era menor. Minha mãe, ela sempre falava quando a gente era menor que o mundo é dos audazes. Então eu percebi que ela foi uma modificação, essa frase dessa original de Virgílio. A sorte favorece os audazes. E eu ficava me perguntando o que aquilo queria significar. E hoje eu entendo, talvez... eu entendo com a profundidade que essa frase tem, aquilo que ela queria dizer naquela época quando eu era menor, quando eu era criança. E de fato é isso, porque o audaz é aquela pessoa que se atreve. Tem muitas características ali nesse conjunto de traços do audaz, mas uma das que mais se pronuncia é aquele atrevimento que ele tem de enfrentar, quase como uma sede em busca do desafio. E, de fato, quando você encontra alguém e se você tentar lembrar agora de alguém que você conhece ou de um amigo que tem essa postura mais daquele que batalha, daquele que enfrenta, daquele que questiona, que vai atrás, que cutuca as pessoas. Meu marido fala muito sobre aquela pessoa que tem a personalidade que perturba, sai perturbando os outros. Então você quer muito uma coisa... Você não fica ali parado esperando aquilo cair do céu, ou você não acha que está incomodando as pessoas porque você está em busca daquilo. Você vai lá, pergunta, questiona, tenta convencer, justifica, tenta dar um jeito, conversa com quem já sabe. Você sai perturbando em cadeia as pessoas à sua volta ou até aquelas que nem são tão próximas de você, em busca daquilo que você objetiva. E quando você está inserido nesse contexto de comportamento, quando você age assim no mundo, é muito interessante porque um conjunto de possibilidades, um conjunto de oportunidades vão se abrindo diante desse audaz. E aí as pessoas são capazes de olhar para ele e falar assim, poxa, parece que as coisas para fulano, ele deu um passo, parecia um passo maior do que as próprias pernas, mas não é que a coisa está funcionando? E aí surge até às vezes um certo ressentimento, um arrependimento, melhor dizendo, um remorso em você, quando você poderia ter tentado a mesma coisa e não fez. E aí você fica se perguntando, poxa, mas não é que deu certo mesmo? A sorte estava ali naquela pessoa que se preparou, naquela pessoa que estava construindo os elementos, os tijolos da casa. E aí quando o cavalo salado passou, aquela pessoa foi lá e montou. E às vezes só o fato de a pessoa já estar nesse processo de construção, de busca, de enfrentamento, de ser audaz no mundo, as oportunidades e as possibilidades começam a saltar. Parece que tudo funciona como uma engrenagem perfeita, que na hora exata
Tudo se põe em movimento da forma mais harmônica possível. E aí surge esse quase espanto na gente quando a gente olha e percebe, caramba, deu certo. Tudo aconteceu de maneira orquestrada. É muito curioso isso. E é o famoso entrão. Esse perturbador que o meu marido fala é o famoso entrão. Aquela pessoa que ela não se importa muito com o que os outros vão pensar diante daquela postura que ela assume em busca do que ela deseja. Especialmente quando a gente fala em propósito, quando a gente fala em direção. Aquela pessoa obstinada que sabe exatamente o que quer e onde quer chegar, e ela sabe que precisa dispor dos meios para isso. Então eu quero muito ser promovida. E eu sei que tem mais 5 querendo o mesmo cargo que eu. E eu também sei que o chefe ainda não escolheu quem vai subir. E ele vai avaliar características de nós 6. Por que eu vou esperar a escolha dele sem agir? Sem tentar convencê-lo de maneira direta ou indireta. Então, aquela pessoa que se lança. Pode parecer até loucura ou devaneio para quem está olhando de fora, mas fulano é bem louco, olha o que ele fez. Mas às vezes existe muito mais sanidade naquela atitude atrevida e não irresponsável do que daquele que se contém, que se poupa. Porque, na verdade, esse comportamento pode esconder uma série de covardias ali. Um repertório de covardias. E você até sente um pouco de raiva porque aquela pessoa ultrapassou limites que você gostaria, mas você não consegue. E aquela pessoa obstinada, que tem um propósito ali, firme na cabeça. Então, essa frase de Virgílio, a sorte favorece os audazes, é perfeita. Porque ela traduz exatamente esse movimento, essa dinâmica da vida, das relações interpessoais, das pessoas que buscam e das pessoas que assistem aos outros que buscam. São esses 2 tipos de pessoas que existem. Aqueles que buscam e aqueles que assistem aos que buscam. E, na verdade, quando a gente vai prestar um pouco de atenção nisso, as pessoas que geralmente ficam mais passivas, ficam mais quietas, elas procuram... Existem várias razões para isso. E eu não vou falar... O medo do fracasso, como eu falei no início da live, o medo de se descobrir impotente diante daquele assunto específico, o medo do sucesso, porque existe. Aquela pessoa que não sabe se, eu vou conseguir chegar no topo, sabe que eu vou conseguir sustentar? Não vou nem tentar, porque se eu não conseguir sustentar, eu vou ficar me sentindo incompetente, incapaz. O medo do fracasso, propriamente dito. E o medo do sucesso, em última instância, acaba se convertendo em medo do fracasso também. Mas, é muito raro que você encontre alguém que cultive esse medo, que por isso não haja, não entre em ação. É muito raro que, de fato, o que esteja em jogo ali seja algo vital. Vital. Se eu não conseguir, se eu arriscar e eu me der muito mal e o resultado não for bom, isso aqui vai valer o sustento da minha família. De verdade. Mesmo. Geralmente, esses medos do risco, eles advêm de coisas triviais do dia a dia. Também vem dessas grandes decisões, desses grandes pontos de inflexão. Ou é isso ou é aquilo. Ou eu me ferro muito, ou eu me dou muito bem. Mas, geralmente, o que a gente encontra em maior número são medos de riscos completamente administráveis. Então, até, tanto na esfera material, quanto na esfera imaterial, tanto concreto quanto abstrato. Por exemplo, eu tenho um receio, eu quero me arriscar a, não sei, de repente, comprar alguma coisa que... vale muito dinheiro, mas eu acho que a melhor oportunidade não é agora, porque a gente eu estou num período de instabilidade no meu emprego. É um risco. Outro risco completamente diferente desse é aquela pessoa que vai arriscar, que vai decidir a respeito de um protocolo de tratamento de saúde para uma doença muito séria. Eu vou arriscar fazer este protocolo mais arrojado, porque pode ser que não dê certo. Isso pode valer a minha vida. Então, existe também um erro de cálculo do ser humano em relação aos tipos de risco que ele enfrenta. Geralmente enxerga-se que aquela consequência negativa a respeito de um risco fracassado é muito maior do que ela é, de fato, na realidade.
E às vezes até você tem aquele medo assim, nossa, eu vou errar, eu vou fracassar, eu vou me dar muito mal nessa apresentação em público, eu vou me dar muito mal aqui quando for conhecer a família do meu noivo, ou quando eu for fazer uma entrevista de emprego, ou quando eu for ser apresentada a, sei lá, a família do meu namorado, quando... E aí você se leva muito em conta nessas horas. Parece que o mundo está girando em torno de você. Parece aquele erro que talvez aconteça, aquele risco fracassado, vai ficar marcado eternamente na cabeça das pessoas, como se aquilo fosse um dos acontecimentos mais importantes da face da Terra. A gente não fala isso, mas a gente sente como se fosse isso. Como se aquele ali fosse o assunto da semana inteira. E cada vez que a pessoa olhasse pra gente, ela vai lembrar daquilo que aconteceu naquele dia, daquela circunstância. E não é assim. Não é assim. Eu falei isso uma vez, há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, no caso que todo mundo conhece. O caso de Xuxa, quando ela fez aquele filme polêmico, e teve aquela história de tirar o filme de circulação e tal, aquela história toda. Isso é um assunto pesado, isso é um assunto importante, isso tem um peso social e moral muito alto. E isso poderia ser um assunto a ser falado por todas as pessoas, por milhões de pessoas que conhecem ela. E poderia ser comentado por cada um de nós a semana inteira, por exemplo. Mas não é assim que funciona. E a gente está falando de uma pessoa que é conhecida mundialmente em relação a um fato que foi conhecido também mundialmente, especialmente no Brasil, e teve repercussões nacionais importantíssimas. E a gente não comenta sobre esse assunto mais do que 5 minutos. E morreu. E morreu o assunto. Então, esse erro de cálculo que a gente faz a respeito da importância que a gente se dá, muitas vezes, a gente dá a nossa imagem, a gente dá a nossa reputação, não que não seja importante, é muito. Mas a gente tem que ter um juízo de proporcionalidade e adequação para saber o peso que isso tem e o reflexo que isso tem no meio que a gente convive, entre as pessoas com as pessoas com as quais a gente se relaciona, com as pessoas que a gente conhece ou até mesmo que a gente não conhece. E esse medo, além desse erro de cálculo, esse medo do risco, também existe um aspecto muito interessante, que é não só o fato de você ter medo de arriscar algo e não dar certo, esse medo de fazer alguma coisa, mas o medo que eu acho um dos mais é silencioso e por isso um dos mais perigosos, como eu falei ontem na live de ontem, é o medo de você sonhar propósitos, o medo de você escolher direções, de você sonhar alto, de você pensar grande. É quase como se fosse proibido você pensar alto. Alto no sentido de pensar grande. Então, existe ali... Porque parece que na cabeça da pessoa, o que funciona é assim: nossa, eu não vou nem pensar assim tão alto, porque claro, é óbvio que eu não vou chegar lá, é óbvio que é como se você não se permitisse que o seu imaginário alcançasse essas proporções. Isso, a live de ontem, o medo de tomar decisões. Perfeito, Kleber. É como se você não se permitisse. Eu lembro muito bem, Tiago, um psicólogo, foi meu professor, excepcional, inclusive. E ele falou uma coisa muito certa. Você, enquanto psicólogo, precisa pensar, por exemplo, que qualquer dia, pela porta do seu consultório, vai entrar o presidente da República ou uma personalidade da área da ciência, ou alguém da arte da música, alguém de repercussão mundial, entrando no seu consultório, sentando na sua cadeira, contando o seu sofrimento e pedindo sua ajuda. O que é que você faz? Você não pensou nisso? Não, esse medo do risco foi tamanho que você bloqueou a possibilidade desses sonhos altos, desses propósitos altos e alcançáveis, dependendo do caminho que você trilha e das escolhas que você faz. A live de ontem
e de como você enxerga o seu propósito. Então, o medo de arriscar no concreto, no dia a dia, na vida cotidiana, nas pequenas coisas, já é ruim. Mas o medo aqui dentro de arriscar e de sonhar propósitos altos compromete toda a sua vida. Porque tudo que você fizer, todas as decisões que você tomar, todas as posturas que você assumir, estarão limitadas por esse teto, limitadas por esse pensamento restrito, por esse imaginário encurtado. E aí, pensando nisso, nessas várias formas, facetas desse medo do risco, eu estava vendo até o livro de Louis Lavelle. Eu estou com esse livro aqui para mostrar para vocês. É um livro muito fininho. E eu encontrei, folheando o livro, uma frase muito interessante. É esse aqui, ó, pessoal. Quem se interessar, Regras da Vida Cotidiana de Louis Lavelle, é muito bom. Super fininho, você lê rapidamente, mas não é um livro para você ler rápido, é um livro para você refletir, degustar o que tem, a preciosidade que tem aqui dentro. E nesse livro tem a seguinte frase, eu anotei para não correr o risco de esquecer uma vírgula. O único meio de ser forte é jamais subordinar o que se é, o que se pensa a uma preocupação particular. E é isso. Esse medo do risco, que muitas vezes as pessoas gostam de chamar de prudência ou de cautela, quando na verdade é uma covardia, é uma forma de se acovardar diante do que precisa ser enfrentado, tem que ser combatido com a força, não a força física. Às vezes sim, mas é a virtude da fortaleza. E você só consegue ser forte quando você não teme, não esconde o que você é. Ou o que você pensa. Quando você não foge do que você é e quando você não foge do que você pensa. Por preocupações particulares. E aí você vai fazer o seguinte exercício. Você vai tentar lembrar agora de uma pessoa, de uma personalidade, de alguém que você conheça. Não precisa ser uma pessoa conhecida mundialmente. Precisa ser alguém que você conheça. E que tenha esse traço forte de autenticidade. Eu tenho um post sobre isso, a força da presença é o nome do post. Aquela pessoa que entra no ambiente e você consegue perceber que entrou ali muito mais do que uma pessoa. Ah, Camila, entrou mais do que uma pessoa? Entrou uma força junto com a pessoa. Entra uma força. Ela consegue preencher o ambiente. Você consegue olhar para aquela pessoa e enxergar que ali existe uma potência de vida. Então, o medo do risco corre de posturas e pessoas assim, que assumem, eu assumo o que eu sou e eu assumo o que eu penso. Sabe por que isso é tão forte? Isso combate tão frontalmente o medo do risco? Você já se desnudou. Você já tirou as suas vestes diante de todo mundo. Você não tem mais o que esconder, porque manter a pose é muito difícil. Você não tem mais essa preocupação, esse gasto de energia em sustentar algo extremamente frágil e que não traduz a realidade. Você é o que você é. Doa a quem doer. E isso faz com que a sua vida ganhe estrutura. Porque quando você consegue assumir, bancar quem você é, e eu digo isso sem áreas de... aquela pessoa que faz isso, mas sem áreas de imaturidade. Ela assume quem ela é porque essa é a única forma que ela encontra de viver no mundo. Então é aquela pessoa que fala, olha, eu sou isso, eu penso isso, eu já passei por muitas coisas na vida, eu já amadureci de formas diversas. E hoje eu entendo que a vida, ela funciona assim. E eu tenho me melhorado e eu tenho, enfim, da melhor forma possível.
essa pessoa ela não fala que ela é o que é porque ela é orgulhosa, porque ela é soberba ou vaidosa. Ela fala que ela é o que é porque é a única forma dela ser. É a única maneira dela existir. Então, quando você consegue alinhar aquilo que você diz que é com aquilo que de fato você é, na realidade, você ganha coerência. Caramba, fulano realmente ele é aquilo que ele fala que ele é e ele age exatamente dessa forma. E a coerência estrutura. Estrutura. Então essa pessoa ela até sabe que pode arriscar e tudo pode dar muito errado. Muito errado. Mas ela sabe que a queda é parte inseparável de quem se atreve. E ela considera isso como possibilidade. E muito mais. Ela se dispõe, ela coloca a cabeça à prova caso ela caia. Eu estou disposta à queda. Se eu me ferrar, faz parte. E eu estou disposta a começar do chão não passa. A começar de novo. Como é que você vai olhar para uma pessoa dessa e vai... Como é que essa pessoa vai olhar para você, na verdade, e vai dizer assim, eu tenho medo de arriscar? Ela não tem. Na verdade, ela arrisca, mesmo que ela tenha medo, em algumas circunstâncias. Tô vendo aqui as perguntas de vocês. Eu vou deixar pro final, senão eu vou... Então, se eu puder falar... mencionar o ponto central dessa live é exatamente esse. Assumir o que se é e o que se pensa. Porque isso vai te levar a uma estatura de fortaleza que vai te impedir ser de outra forma e isso vai te estruturar na realidade. Isso vai te fortalecer na realidade. Isso vai fazer com que você haja na realidade da forma mais consciente possível, adequada e proporcional. Então, grave isso. Sempre que você for arriscar, pensar, cogitar, calcular, tente fazer esse juízo, sair da situação e fazer esse juízo. Isso que está acontecendo comigo aqui é covardia? É prudência? É uma irresponsabilidade revestida de coragem? Eu estou deixando de assumir riscos porque os outros acham que isso não deve ser feito? Eu estou deixando de sonhar os meus propósitos porque as pessoas acham que isso não vai dar certo? Que esse não é o caminho a ser tomado? Lembrem-se sempre de Virgílio. A sorte favorece os audazes, pessoal. Deixa eu partir aqui para as perguntas de vocês, senão a live vai ficar um pouco extensa. Parece que existe um holofote em nossa direção. Exatamente, isso que você está falando em relação ao erro, né? Quando a pessoa erra, ela acha que está todo mundo olhando para você. E às vezes aquilo ali passou até despercebido. Às vezes você aconteceu, as pessoas nem se deram conta, você olhou muito mais, com muito mais atenção para aquilo do que você imagina que as outras pessoas fizeram. Exatamente, o medo pode desenvolver pensamentos paralisantes, é o que acontece muito. As pessoas, elas acham tanto, às vezes elas acham tanto que estão ali no centro, ou que as pessoas arriscam e elas não arriscam, ou que a vida dos outros está andando e a delas não está andando. São tantos medos que a pessoa não consegue decidir qual o próximo passo. E paralisar acaba que não é nenhuma opção consciente, digamos assim, daquela pessoa. Ela vai estacionando a vida porque ela vai sendo levada, ela vai levando caldo atrás de caldo, ela vai sendo conduzida até que ela parasita. O termo é meio forte, mas ela vai parasitando como um parasita, ela vai ficando como um parasita em relação à própria existência. E é muito triste isso, porque você consegue manter-se inerte, passivo em relação a tudo que acontece, mas com grau de consciência. O grau de consciência, às vezes, da própria covardia, o grau de consciência
do próprio comedimento exagerado, o grau de consciência a respeito do que você está deixando de fora. O audaz, ele vai viver partes do mundo e vai conhecer partes do mundo, da vivência, que as outras pessoas não vão. Ele vai entrar em contato com parcelas do mundo, com modos de viver, de pensar, que as outras pessoas que não se arriscam não vão. Nunca saberão, nem pensamento. A dificuldade da autenticidade, e uma das grandes razões da dificuldade de você ser autêntico é que você tem uma necessidade de ser amado, uma necessidade de pertencer, uma necessidade de ser aprovado, de ser validado. Essa necessidade muitas vezes faz com que você faça aquilo que as pessoas falam que você precisa fazer, diga o que as pessoas falam que é importante, que você haja em bando, porque você ainda, às vezes por um certo grau de maturidade, não sustenta suas próprias decisões. Ali existe uma personalidade que não está completamente sólida. E isso vai se revelando em várias áreas da nossa vida, através de várias atitudes, várias ações. Acho que a evolução só acontece com a exposição. Sim, a exposição ela é um grande aliado nisso, quando a gente se expõe, quando a gente decide, quando a gente arrisca. Porque no fundo, mesmo que a gente faça isso com medo, por isso que eu falei que o audaz pode ser até que ele tenha medo, mas ele vai lá e faz. Mesmo que a gente faça isso com temor, com medo, com receio, o fato de você se colocar à prova e saber que você consegue movimentar o mundo de certa forma, produzir algum resultado, ainda que esse resultado não seja o querido, ou às vezes saber que você sobreviveu ao tombo, e depois você analisar a situação de maneira mais serena e perceber que aquele tombo nem foi tão importante assim para as outras pessoas, você vai ganhando uma certa casca grossa, uma certa envergadura, uma proteção contra essas tendências que muitas vezes acontecem por autossabotagem. Então a experiência vai treinando você e vai dando essa casca grossa. É verdade. Já dei aula sobre isso, sim. Bem lembrado. Muito boa a participação de vocês, pessoal. Mas por hoje é isto. Amanhã teremos uma nova live. Acho que eu vou confirmar o horário com vocês, mas eu mando eu aviso pelo Instagram, o pessoal do grupo também do encontro, eu vou avisar por lá. Muito obrigada a todos que participaram. Lembrando do encontro Vida com Propósito, quinta-feira agora, vai ser pelo YouTube às 20 horas. Ok? Eu espero vocês todos lá e muito obrigada pela participação aqui. Até mais, boa noite.